Salve aí, pessoal, Carro Cars, beleza? Tamo aí. Vamos falar sobre a E30, né, a gasolina E30 que tá chegando e tá todo mundo reclamando, mas tem muita gente falando uns argumentos aí meio estranhos, né, meio assim, meio sem sentido, né? Por quê? Porque a maior parte dos carros é flex, certo? Aí eles estão numa choradeira dizendo que vai estragar, uns falam que vai estragar o carro, outros falam que o carro vai ficar ruim. Cara, umas besteiradas, velho. O que vai acontecer mesmo, esse argumento de falar que o carro vai estragar, porque o carro quando roda no etanol estraga, e um monte de coisa, velho, não estraga nada, velho, não estraga nada. O carro no etanol, eu falei sobre isso já várias vezes, eu vejo isso praticamente todos os dias. Eu passo, por exemplo, eu viajei na sexta, hoje é domingo, né? Aí eu fui pôr gasolina num posto Gulf. Gulf eu sei que é uma marca, eu acho que é europeia. A gasolina estava um pouco mais barata. Mas é uma questão de bandeira. Aquele posto eu conheço há mais de 30 anos. Eu sempre abasteci lá. Ele era um posto de bandeira, ficou um tempo sem bandeira, agora pegou essa bandeira. E a gasolina tem um bom preço lá. Falei, pô, sempre abasteci lá, nunca tive problema. Não sei se eu vou ter agora. Botei lá no Gulf. Certo? É uma bandeira. Como é às vezes, dependendo do local do Brasil que você tá, você não vai conhecer. Mas a Ali é uma bandeira, né? O pessoal conhece mais Ipiranga. Tem lugares que tem muita Ipiranga, né? Ipiranga, Petrobras e Shell, não conhece mais nada. Tem outras bandeiras, né? Mas também não estou querendo dizer que o posto sem bandeira é ruim, não é isso. Depende do dono do posto. Tem local que você vai e não tem posto com bandeira. Tem alguns interiores que você vai aí, só tem posto sem bandeira, né? É complicado. Então, assim, se você procura um combustível, por exemplo, é o exemplo que eu vou dar aqui. Botei gasolina lá a 5,74. A gasolina no posto com bandeira tá 5,99. Tem posto que você chega, a gasolina tá 5,50 e pouco, 5, sei lá, 5,46. Cara, não tem como. Me desculpa. Eu acredito que até uns 15, 20 centavos os caras conseguem baixar. Porque a bandeira leva uma grana também, né? O distribuidor, né? Ele leva uma bandeira a mais no varejo. Mas um posto que não tem uma bandeira dessas mais caras, tipo Petrobras e Shell, tipo esse Gulf, ou tipo um Ali, ou tipo um Forza. Tô falando, não tô fazendo propaganda, tá? Cada um decide onde vai abastecer. Às vezes, num local, a Ipiranga é mais barato, tá? Eu consigo também, eu tenho um posto de Ipiranga lá que eu vejo um preço mais barato. Então, assim, se você quer uma gasolina, uma diferença muito grande, tu tem que desconfiar. Eu vejo às vezes o etanol 4,50 num lugar, 4,9 no outro. Porra, não dá. Aí o cara vai e põe no 4,9. Põe a gasolina 5,50. Né, que na verdade o preço da bandeira é 5,90, 5,99 eu acho. O preço agora já estamos entrando em julho, praticamente em julho de 2025. Preços de agora, né? Estamos em junho de 2025. Maio e junho de 2025. Né? Então o cara quer botar uma gasolina com 50 centavos a menos, um etanol com 40 centavos a menos. Ué, não dá. Isso não existe. Aí depois reclama que é o combustível que tá ruim, né? Aí o cara compra um carro, não pesquisa direito, aí chega lá o carro tá com 60 mil quilômetros. Só que esse carro já rodou 180, 170. Aí o carro dá um problema, que é natural da idade do carro, da quilometragem. Ah, é o combustível, é o combustível. Porra, velho. O que eu falo do carro de injeção direta, ele vai dar problema com etanol ou com gasolina. Fatalmente. Ah, então eu vou rodar na gasolina premium. Cara, se tu tiver grana, às vezes é até melhor. Tu tem que ver se o quilômetro rodado não fica. Eu acredito que vai ficar muito mais caro, né? Talvez o quilômetro rodado vai subir um terço, né? Que é o preço da gasolina a mais, né? Mas é uma gasolina que não vai te dar problema. Teu carro não vai dar essa manutenção cara, né? Eu, como eu não tenho carro de injeção direta a turbo, para mim é tranquilo. Eu meto a gasolina ali.
Geralmente eu coloco a gasolina comum e aditivo a cada 4 tanques. Eu não ponho a gasolina aditivada, eu só ponho a comum. Por quê? Porque o preço da aditivada em relação ao comum, eu pago um bom aditivo flex para pôr no tanque e sobra dinheiro. Tá? É só você fazer as contas. Normalmente é 20 centavos ou mais de diferença, né? Coloca aí 4 tanques. Vamos botar aí 200 litros a cada 4 tanques. 200 vezes 20 centavos dá 40 reais. Eu compro na loja de autopeça 25 reais, um bom aditivo. Então é só você fazer a conta. Entendeu? E é garantido, né? É garantido. Né? Você coloca um aditivo da sua confiança. Não é só aquela cor que muda da gasolina. Então, os caras estão argumentando e farmando. O problema dos caras é farmar. É o cara lá daquela oficina antiga, que fica falando, ai, eu sei pra caramba o etanol, e todo dia falando de etanol, 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 quase virou um mantra, né? O cara criando problema com etanol, né? E fica rindo dos caras que quebram o carro porque usam etanol. Aí vem o outro, não, nós vamos estudar o etanol. Vem não sei o que, ninguém tira conclusão nenhuma específica, né? Mas se o carro é flex, não deveria quebrar só por causa do uso do etanol. É a minha opinião. Como a gente fazia no passado lá, eu era adolescente ainda, que eu vi o pessoal fazer. O pessoal lubrificava as válvulas com óleo 2 tempos. É um tiquinho, uma tampinha lá de óleo, você jogava lá no negócio para lubrificar. E colocava 5% de gasolina no etanol, carro carburado, no álcool. Álcool hidratado, né? Que é o etanol. Então, a gente vê aí essa situação, a gente não tem como você começar a reclamar, sem ter uma razão. Os caras estão reclamando de coisas porque o público em si quer escutar aquilo. Não faz diferença para o veículo flex você sair de uma E27 para uma E30. Estou defendendo a mudança? Não. Para mim, o que eu gostaria é uma E10, E15 no máximo, E12. Só para porque eles tiram o chumbo tetretila, então tem que botar alguma coisa. Então põe o álcool anidro para substituir o chumbo. Então o mínimo, percentual mínimo ali de álcool anidro para substituir o chumbo. Ah, mas o Brasil não é autossuficiente no refino da gasolina, então mete álcool anidro lá. Tá, beleza, é uma estratégia. Talvez se não colocasse, o combustível ficar mais caro, né? Não sei, né? As refinarias nossas, já era para ter mais refinaria, mas não tem. Né? A gente sabe aí de certas histórias. E estão faltando refinarias, né? O Brasil diz que é autossuficiente em petróleo, mas não é autossuficiente no refino. E, inclusive agora tá uma discussão grande aí, o tal aquele cara lá, o Sacani, é que explica isso, né? Quem quiser é só ir atrás aí pesquisar. Como é que está a situação da extração de petróleo no Brasil e a questão no curto prazo. Se aquilo for verdade, nós estamos mais ou menos enrolados. Não sei. Mas enfim. Eu acho que é um caminho que não tem volta. Tá? A gente tem um etanol, que é uma coisa estratégica. Tá? Se os carros forem bem desenvolvidos, bons materiais para rodar no etanol, eu acredito que a gente não precisa da gasolina. Tá? Não precisa muito da gasolina. Também eu acho que não tem capacidade hoje para substituir a gasolina pelo etanol. Não tem, teria que produzir muito mais etanol. Então não é assim, não é uma coisa do dia para a noite, né? Teria que haver um planejamento, né, em relação a isso. Mas eu vejo o etanol com bons olhos, eu não acho ele assim... Porra, a gente se dava bem com os carros a álcool antigamente. Não tinha problema, assim, não tinha grandíssimos problemas como estão acontecendo hoje com esses carros de injeção direta. Não tinha esses problemas. O máximo que acontecia, às vezes, é correr lá o pé do carburador e tal, depois de muito tempo mesmo. Às vezes corroía lá alguma peça lá no carburador, tu botava um carburador novo, tava resolvido o problema. Acabou. Zero problemas.
Zero. Tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que esses caras, esses influencers, eles estão falando muita... Eles só querem farmar, tá? Só querem farmar, aumentar o número de visualização, o número de inscritos, e falam coisas que, sabe, que a argumentação em si é como se o mundo estivesse acabando. Cara, não tá acabando, velho. Ninguém vai morrer por causa de E27 pro E30. Mas tá errado desde lá de trás. De ter botado 22%, depois 25%, depois 27%, depois 30%, daqui a pouco 50%. Então é uma sequência. É uma sequência. Só que é uma sequência que eu acho que não tem como resolver isso imediatamente. Entendeu? Não tem como. E ainda colocaram a desculpa aí nesse último evento aí, que já se resolveram lá, pelo menos o cessar-fogo, que realmente o petróleo subiu pra caramba. Mas, pô, o petróleo naqueles anos lá de 2020, 21, chegou a 130 e tantos dólares, agora tá em 70 e pouco. Pô, eu não entendo essa conta, sinceramente. Por que a gente tá pagando a gasolina tão cara? Eu não consigo entender, velho. Você me desculpa, mas eu não consigo entender. Tá? Você vê aí, eu acompanho o cara do Moçambique aí no YouTube. Lá a gasolina deles é 1,30 e... O cara fez a conta pra mim lá. A nossa gasolina aqui, ela tá em torno de $1,10. A deles lá dá 1,34 o dólar. Só que a gasolina deles possivelmente não tem essa quantidade de álcool anidro, tá? Eu acredito que a gasolina deles lá seja bem mais pura que a nossa. Então o preço é equivalente. Tanto que ele fez lá uma média lá numa E30, numa M320, desculpa, numa BMW 320, acho que ela não é M não, na série M não. Eu nem sei se tem 320 série M. Pô, o cara tá fazendo 15 km por litro numa 320, porra. Aqui no Brasil, eu duvido que o cara consiga fazer isso. Então a gasolina deles lá não tem essa mistura de álcool anidro, de etanol, essas coisas. Lá eles têm, acho que é gasóleo e gasolina. E diesel, pelo que eu entendi, que eu estou acompanhando. Ou seja, eu entendo que a nossa gasolina pode estar até um pouco mais cara que a deles. Só que eles lá não produzem, né? Eu acredito que Moçambique não tem extração de petróleo. Então fica mais caro para eles, óbvio, né? Bom, é isso, pessoal. Então eu não tenho mais muito o que dizer em relação a isso. Cuidado com esses caras, né, que ficam farmando, aí fica um monte de gente repetindo o que eles falam. É a minha bronca, né, desde sempre, né? E é isso, pessoal. Valeu aí, um abraço, fiquem com Deus.